Nós estamos vivendo o primeiro domingo do ano de 2016. E todos os anos a gente tem as perspectivas do que vai ser o ano. Talvez na nossa história recente do Brasil, talvez seja esse um ano onde as perspectivas socioeconômicas, políticas estão em ebulição. A gente está vivendo um momento assim, não sei como vai ficar. Enquanto eu pensava nas possibilidades desse ano, com todas as perspectivas e prognósticos para este ano em todas essas áreas que estamos falando, que nos afeta tremendamente, porque o que acontece na política nos afeta, o que acontece na economia nos afeta, o que acontece financeiramente no país, economicamente no país, vai alcançar você e a mim, sem dúvida alguma. Mas eu comecei a perceber que, mesmo que fazemos parte, somos cidadãos desse conceito terreno, nós precisamos estar imbuídos nas causas, nós precisamos fazer parte das mudanças nas causas. Nós somos cidadãos celestiais. E isso implica que o rei que governa sobre nós não é o rei que governa sobre nós terrenamente. Isso implica que as leis que nos regem, mesmo que as leis que nos regem economicamente, politicamente, estão aqui e nós estamos sofrendo o ônus ou os bônus dela, o que nos rege, o que nos faz sermos vencedores ou não, é a lei do nosso Rei Jesus Cristo. E é por isso que eu gostaria de começar uma série de sermões em cima do texto de um livro que é extremamente desprezado por nós evangélicos pelo medo do que ele possa nos trazer. Apocalipse é exatamente um livro que mexe com a gente, porque ele é cheio de terminologia, simbologia, é um livro que tem muitos números, muitas cenas, que nós ficamos com medo e achamos que ele está apenas para um fim e que a gente não gostaria de estar neste fim. Por causa dos inúmeros filmes que retratam a ideia de um fim catastrófico, nós interpretamos Apocalipse como um fim catastrófico. Por causa de séries que a gente assiste, deixados para trás, antes do atrás, depois do atrás, a gente acha que vai ser assim. E por causa disso, uns amam de paixão Apocalipse e outros desprezam de medo, porque se é para ser assim, então que deixe sem eu saber. Mas não é isso que Apocalipse vem descrever. Apocalipse vem exatamente ser o contrário disso, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia neste livro. Eu vou ler hoje apenas 8 versículos, e nós vamos caminhar por esses textos, principalmente os 3 primeiros capítulos, nesses próximos mês de fevereiro e o mês de março. Nós vamos trabalhar o que Jesus queria revelar à sua igreja através das 7 cartas para as igrejas da Ásia, mas eu gostaria que você entendesse que hoje você não vai sair com número nenhum, você não vai sair descrevendo coisas que você tem dúvida, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo esse tempo onde a gente vai estar estudando este livro, e a ideia é que ele seja desmistificado e aquilo que Jesus queria revelar através dele, que seja revelado. Esse é o desejo do nosso coração. Antes de mais nada, eu queria situar você onde acontece esse livro, por que acontece esse livro. O ano é 95 da era cristã. João era o único apóstolo vivo. Apóstolo é todo aquele que tinha andado com Jesus e era discípulo de Jesus. Era o único apóstolo vivo. Num tempo onde se vivia mais ou menos só 40 e poucos anos, ele já tinha quase 100 anos. Alguns acreditavam que ele já não morreria mais, né?
E este homem está preso exatamente porque ele era bispo na igreja de Éfeso. E ele, então, era aquele coordenador geral ali, e ele foi preso exatamente por causa da perseguição de um imperador chamado Domiciano, que recebeu o trono romano de setembro de 81 até a sua morte em setembro de 96. Este homem, João, vai ser preso exatamente porque ele era um pregador da palavra e o imperador entendeu que o cristianismo era uma tremenda ameaça ao império. E nós vamos entender por quê. Ele passa 4 anos preso, mais ou menos 4 anos preso, nessa ilha chamada Patmos. Era a ilha que era uma ilha prisão de presos políticos e gente que se levantava contra o imperador ou contra o Império Romano, onde eles ficavam ali ou para ficarem torturados apenas, ou esperando a morte. Né? E aí a gente vai olhando a história e percebendo que esse imperador, você vai ver algumas interpretações diferentes, alguns colocam essa cena em Nero, mas olhando alguns comentários a gente percebe que a melhor situação do tempo é neste império de Domiciano, que chamou para si um título. Ele gostava e fazia questão que todos o chamassem de Nosso Senhor e Deus. E ele decreta, então, que todo cidadão que precisasse fazer alguma função pública ou que precisasse ir até o tribunal para pedir algum tipo de justiça em causa, que ele deveria levar um pouco de incenso e ofertar uma pequena porção de incenso para o espírito guardião do imperador. E declarar: César é o Senhor. Quem recusasse poderia perder a sua vida e todas as necessidades fisiológicas. Se ele precisasse comprar alguma coisa, ele estava sem essa possibilidade. Por quê? Porque ele não fez aquilo que o imperador pediu. Por isso, ele não queria, se ele não prestasse esse sacrifício, não oferecesse esse sacrifício, não prestasse essa adoração, dizendo que César era o Senhor, e prestasse essa oferenda a esse espírito do guardião do imperador, ele não podia nem ter causas sendo julgadas no tribunal e também não podia fazer transações econômicas e também não podia, então, por causa disso, comprar ou vender seus alimentos. Aí a gente começa a perceber que lá na frente você vai ver essa dificuldade dos cristãos. O que acontece aí? Marca-se, então, o grande motivo, ou vários outros motivos, mas esse é o grande motivo com que a igreja toda começa a ter um grande confronto contra o Império Romano, que é exatamente esse. Como eu posso me curvar diante de um homem, mesmo que seja o rei, mesmo que seja o imperador, e negar aquilo que eu acredito plenamente, que não é o imperador que é Deus, é que Jesus Cristo é Deus, que é Jesus Cristo que é Deus. Como eu posso dizer e oferecer algo a alguém, como o espírito do guardião do imperador, se eu creio que toda adoração deve ser dada a Jesus Cristo, o Senhor? Aí você vai dizer, mas que radicalidade, né? Que coisa... Acho que a gente podia negociar isso aí. Essa é a trama. Daí sai exatamente toda a perseguição, e esse imperador é conhecido como Segundo Nero, porque tal era a sua maldade, a sua malignidade e a sua sede de poder. Então, 50 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, as igrejas os cristãos estavam vivendo essa grande polêmica, essas 3 grandes crises que eu gostaria de relatar a você aqui. Primeiro, era o esfriamento. E eu falei na semana passada, Jesus não voltou.
como eles esperavam, na sua iminente volta. Jesus não tinha vindo. Todos acreditavam plenamente que Jesus voltaria dali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, e já tinha passado 50 anos e ele não tinha voltado. Ou a perseguição por causa dessa postura de não se curvar diante do imperador e do seu sistema maligno. E também a infiltração de vários ensinamentos e doutrinamentos falsos de falsos profetas e falsos mestres que estavam ali. É nesse contexto que nasce o Apocalipse. E exatamente o que descreve aqui nos 8 primeiros versículos desse capítulo, eu gostaria de ler com você. Começa dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Eis que ele vem com as nuvens, obrigado, meu filho, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Pai amado, o Senhor deixou essa palavra revelada à pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para que, ó Deus amado, pudesse fazer efeito aos leitores desta palavra. Aqui está um povo, Senhor, que se chama pelo seu nome. Povo que o Senhor escolheu e libertou pelo seu sangue. Que estão aqui, ó Deus, nesse primeiro domingo de 2016. Tantos anos depois que essa palavra foi dita através do seu anjo, contando e citando ao teu apóstolo João. Nosso irmão ouviu isso, escreveu, e agora nós temos acesso anos depois. Nessa hora eu quero lhe pedir que a mesma revelação que aconteceu lá, naquele dia, no dia do Senhor, venha sobre nós nessa noite. E que o mesmo Espírito do Senhor, poderoso, que fala através dos tempos, fale nessa hora ao nosso coração. E traga a mensagem desse livro clara e objetiva a nós. É isso que oramos, Senhor Jesus. Amém. O livro começa quebrando todos os conceitos que a gente tem a respeito de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. A ideia é que o primeiro nome já dê o significado da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, quer dizer tirar o véu, descortinar. Ou seja, Jesus Cristo estava puxando o véu
e mostrando tudo aquilo que estava oculto para os seus amados. Ele não queria que nada ficasse encoberto. Ele queria revelar algo. E o que ele queria revelar? Ele queria revelar uma realidade que eles não estavam vendo. Ele estava querendo revelar algo que estava encoberto aos seus olhos. Encoberto por causa da situação, do momento, da crise, da luta que eles estavam vivendo. Revelar algo que eles não conseguiam ver por causa dos grandes conflitos dentro da alma deles. Revelar algo que eles não estavam vendo por causa da dor que eles estavam sofrendo, e uma dor real e verdadeira. A perda de um parente, a prisão de alguém, a tortura, a morte, o sentimento de abandono, porque Jesus não veio ainda, não voltou ainda. Todo aquele discurso de que Jesus voltaria e seria o rei sobre eles, parecia isso tão distante. E os olhos deles foram cada vez mais fechando, eles não conseguiam mais ver isso. E Jesus vem para revelar uma realidade que eles não estavam vendo mais. E essa revelação de Jesus vai mostrar ele não mais como aquele Jesus que eles estavam vendo quando ele subiu. Talvez poucos desses homens, aliás, ninguém desses aqui, tinham visto Jesus. Apenas João. Esses leitores dessa carta não viram Jesus, nem a sua vida terrena, nem muito menos a sua ascensão. Mas eles tinham talvez em mente o Jesus que sofreu na cruz, o Jesus com o seu rosto ensanguentado, com as suas marcas de sofrimento, o Jesus sofredor. Mas Jesus vem se revelar aqui o Jesus vencedor, o Jesus Senhor, o Jesus glorificado, o Jesus ressurreto, o Jesus soberano, aquele que tem todo o poder. É essa a primeira grande revelação que ele vem fazer. O propósito da carta é essa: confortar e encorajar esses cristãos por causa das perseguições que eles estavam vivendo, mas assegurá-los que no futuro eles seriam triunfantes com Jesus, porque esse Jesus estava se revelando a eles. Só que a gente, quando está no momento de angústia e sofrimento, a gente não consegue ver. A gente não consegue perceber. Porque a realidade terrena nos comove, nos corrói. A realidade terrena nos domina. A gente não consegue ver Jesus assentado no alto e sublime trono. Por quê? Porque nós somos tomados da realidade que nos cerca. Jesus está querendo dizer que há duas realidades. A que nós vemos e a que Jesus está. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, em todos os tempos. Ele é Senhor. E essa é a realidade que ele quer revelar. Ele quer revelar que este povo precisa cuidar com as falsas doutrinas que viriam aparecer na prática cristã, mas também encorajá-los a manter-se firme contra essas exigências aí da adoração a esse imperador Domiciano. Dizer para eles, olha, mantenham-se firmes nessa batalha, porque essa batalha não é contra Domiciano e contra vocês. É uma batalha de Deus contra Satanás. E ela vai aumentar, porque essa perseguição contra vocês será maior ainda. Mas mantenham-se firmes, porque eu vou voltar. Vocês são selados contra qualquer dano espiritual. Não tenha medo da morte, porque essa é a única que podem contra você, porque essa morte é física, mas a segunda morte espiritual vocês não têm, porque vocês estão selados, e eu sou o seu Deus, o Salvador, o Cordeiro que te traz a eternidade. Percebe que os sofrimentos são desta era, o sofrimento é da terra. Mas nenhum rei, nenhum sistema político, nenhuma ação humana tem poder contra a alma daquele que foi selado por Jesus Cristo. Sabe qual é o problema nosso hoje? É que nós vivemos Cristo para a terra.
E por mais que sejamos uma igreja que busque viver a palavra, nós somos bombardeados todos os dias que se Cristo não fizer nada para você hoje, não compensa viver para Jesus. Nós somos bombardeados por uma teologia que vai dizer o seguinte: o que Jesus fez na sua vida no ano de 2015? E se você lá na sua análise não perceber nada de bom que Jesus fez, ou que você gostaria que ele fizesse, se ele não deu os agrados que você imaginou, se ele não passou por aquilo que você gostaria, se não teve algum tipo de bênção que você possa computar dizendo isso foi ganho para mim, Jesus não serviu para você, não lhe abençoou, então esse cristianismo não funcionou. É por isso que nós não conseguimos entender essa noção de realidade espiritual, realidade celestial e realidade terrena. Por quê? Porque nós estamos inseridos num contexto totalmente diferente do que esses homens estavam vivendo. Aqueles homens eram cristãos exatamente porque criam que Cristo era Senhor. E se alguém dissesse alguma coisa diferente, eles estavam dispostos a morrer por causa disso. Era simples. Eles não estavam dentro da igreja por aquilo que Cristo daria para eles. Eles estavam dentro da igreja porque criam que Cristo era o Senhor de tudo. Eles não estavam na igreja precisando de alguma bênção para poder manter-se na igreja. Eles estavam lá porque se não tivesse bênção nenhuma, eles já tinham a bênção chamada Jesus Cristo, que eles aceitaram um dia, que conheceram e entregaram suas vidas a eles e pronto. A dimensão desses homens aqui era simples. Se eu levantei é porque Cristo está comigo. Se eu não levantei é porque estou com Ele. A vida desses homens era extremamente simples. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida desses homens resumia a crer em Jesus e viver a sua mensagem, pregar a sua mensagem e vivenciar o amor de Jesus uns com os outros, porque era o único amor que eles poderiam viver. Porque o mundo não os amava, o sistema não os amava, o império não os amava, eles eram totalmente desprezados. Mas criam em Jesus Cristo, Senhor e Salvador das suas vidas, e isso lhes bastava. É por isso que para nós é tão difícil entender o Apocalipse. Não é por causa das linguagens. É porque nós não estamos no contexto desses homens e mulheres. Jesus Cristo era centralidade na vida desses homens e mulheres. Totalmente. Ao ponto de que se entre negar a Cristo para manter a sua integridade física, que lhe entregasse integridade física. Em resumo, se para viver precisava negar Cristo, morrer é lucro. E aí nós vamos entender Jesus se revelando. Ele vai dizendo, olha, não precisa ficar angustiado. Por quê? Porque a eternidade da glória comigo já está garantida, porque você é selado. Porque Ele nos ama. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, versículo 6. E nos constituiu no reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. E a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. E nós temos uma viva esperança. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, versículo 7. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Aqui uma crença que eles veriam também. Outros entendem que na ressurreição eles verão. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por quê? Porque não aceitamos. Porque não reconhecemos. Porque não percebemos a sua presença. Mas aqueles que são escolhidos estarão diante do Cordeiro. E é isso que o livro todo vai dizer. Que há um rei, um Senhor, sim. E não se chama Domiciano. Chama-se Jesus Cristo, Kyrios. Aquele que dirige a sua igreja, capítulo 2 e 3. Aquele que é o Cordeiro que tem o poder de abrir os selos do livro que foi dado pelo que estava sentado no trono. Ele recebe todo louvor, capítulo 4 e 5. E vai julgar e derramar sua ira sobre os ímpios e pecadores dessa terra, capítulo 6 ao 19. E vai reinar sobre tudo e todos, capítulo 20 e 22. É isso que o livro vai dizer. Jesus Cristo. Mais do que o seu emprego, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que você mesmo, Ele é Senhor.
Por isso que a vida não vale a pena se não for vivida ou morrida nele. Essa é a mensagem do Apocalipse. E essa mensagem transpassa esse tempo. Não era apenas para esses homens, como alguns conceitos de interpretação preterista, que era só para o passado. Não é só para o conceito futurista, que vai ser na hora do fim que esse livro vale. É para todo o tempo, para todo o tempo, para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer igreja. Os destinatários dessa carta sou eu e você, serão os nossos filhos, eram os homens do passado, serão aqueles que estarão no momento da sua segunda vinda, porque essa carta está dizendo, eu sou o Senhor. E pode levantar sistemas, eu continuo sendo o Senhor. Pode se levantar tronos, eu continuo sendo o Senhor. Porque eu sou o Senhor do tempo. Jesus está dizendo aqui que a vinda dele seria certa. A volta dele seria certa. E a vinda do Senhor é nota predominante no livro. E há um comentarista que fala algo muito interessante. Ele diz assim, certamente cedo venho, afirmando que Jesus vai dizer isso. É a palavra de Cristo aos seus santos sofredores. Essa vinda progressiva e repetida, ou seja, ela vai acontecendo ao longo do tempo, mas ela se repete muitas vezes. Muitas vezes, de muitas maneiras, Cristo vem. Ele vem quando em fé nos voltamos a Ele. Ele vem na crise da vida quando clamamos a Ele. Ele vem na hora da morte para nos receber. E no final, na plenitude dos tempos, Ele virá visivelmente na glória para concluir as cenas da nossa história terrena e para prenunciar o julgamento final. Jesus Cristo está se revelando no Apocalipse. Se revelando a quem? A sua igreja. E é por isso que João vai escrever as 7 igrejas da província da Ásia, no versículo 4. É por isso que ele vai destinar essa carta às 7 igrejas. E eu preciso aqui, então, falar um pouquinho do número. Primeira desmistificação. O número 7 é quase que central no livro de Apocalipse. Ele aparece 52 vezes. Não é por acaso, mas também não é para fortalecer nenhum conceito adventista. É simplesmente porque, para os ouvintes desta carta, os leitores desta carta e o escritor dessa carta, que era o próprio João, que recebeu a revelação, para eles, para o judeu, o 7 tinha um significado todo especial. Era a plenitude e a perfeição de Deus. Tudo o que ele queria dizer que era completo, era 7. E aí a gente vê aquela vinheta da Novo Tempo, né? 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais. Mas é verdade, são 7. E 7, a ideia de você, na ciência, você pode perceber na biologia aqui, aprendi aí com um rapaz que me ensina lá em casa, que a cada 7 anos não existe mais nenhuma célula no seu corpo que não foi renovada. A cada 7 anos, todo o seu corpo, suas células são renovadas. Esse 7 tem uma coisa interessante. E olha só, você vai ver 7 em todo o Apocalipse. 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, 7 coroas, 7 pragas, 7 bacias de ouro, 7 colinas, 7 reis e alguns 7 que você não está percebendo. O que este homem queria apenas dizer é que havia uma perfeição, uma totalidade, uma plenitude, uma completude nesse símbolo. Estava escrevendo a
toda e qualquer igreja em todo e qualquer tempo existente. Não havia só 7 igrejas na Ásia. Inclusive, algumas igrejas estavam sendo deixadas de lado nessa escala, então, aqui de valores. Não eram as melhores igrejas, nem as piores igrejas. Era simplesmente um número que descrevia a totalidade. Tudo que Jesus queria dizer à sua igreja está dito nas 7 cartas do Apocalipse. E é por isso que nós vamos estudar essas 7 cartas em fevereiro e março. Sabe por quê? Porque é como se Jesus dissesse assim: estou mandando 7 cartas para a igreja pioneira em Blumenau. Porque o que acontece nessas cartas existe em toda e qualquer igreja. Ouvindo um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou algo que eu achei muito interessante. Quando alguém pergunta para ele assim, como vai a sua igreja? Ele diz, vai bem, mais ou menos e mal. E a pessoa, claro que vai perguntar por quê, ele vai dizer, porque dentro da minha igreja tem gente que está muito séria com Jesus, gente que está mais ou menos com Jesus e gente que não tem nada com Jesus. É por isso que essa carta é tão completa. As cartas do Apocalipse para essas igrejas é tão completa, porque é total. Você e eu estaremos em alguns itens destas cartas aqui. Ou estaremos vivendo no momento do esfriamento, ou estaremos vivendo no momento de perseguição, ou estaremos dando ouvidos a falsos conceitos ou a falsas doutrinas, ou estaremos vivendo algum momento, alguma situação dessas 7 cartas, porque Cristo queria dizer a todo e qualquer tempo para a sua igreja. Por isso, este livro tem que ser lido em todo e qualquer tempo. Na Idade Média, deveria ser lido muito. No Brasil de 2020, se estivermos, sim. De 2050, se estivermos, sim. E quais as revelações, então, desse texto? Jesus se revela à sua igreja. Porque durante todo o livro, a batalha vai ser contra a sua igreja. Até o capítulo 14, o inimigo são situações, o mundo e seus agentes estarão contra a igreja. Mas depois do capítulo 14 será o próprio Satanás que estará com seus agentes contra a igreja. Porque intensificará a sua batalha. Jesus se revelando a você e a mim, que somos igreja dele. Por isso, a primeira grande revelação é que os acontecimentos da história da humanidade, da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, mudariam a realidade dos leitores. Revelar essa profecia. Versículo 5, diz lá, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Revelar esse Jesus Cristo em seus acontecimentos, como primogênito de toda a criação. Ele revela algo incrível, que é a Trindade. Este é o primeiro livro que vai dizer Jesus falando a respeito de si e também do Pai e do Espírito. Dá uma olhadinha lá, o texto bíblico que a gente talvez não consegue entender, que é o versículo 4. João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Esse é Deus. Eterno. Deus que existia antes do tempo, existe no tempo, e quando não houver mais tempo cronológico, ele existirá, porque Deus é. Depois ele vai dizer, revelar, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui está a segunda simbologia dos 7 nesse texto, que é exatamente a plenitude, a totalidade do Espírito. Veja que esse conceito joanino aqui e escatológico vem a ideia de que o Espírito tem toda a plenitude, a totalidade, ele é
total e absoluto. Esse é o Espírito de Deus. Só Deus tem um Espírito total e absoluto e pleno. Deus não tem 7 espíritos, Deus tem um Espírito só, e é o Espírito Santo. Mas aqui nessa linguagem apocalíptica está dizendo a respeito deste que é o Espírito Santo, que para nós é tão desprezado, mas que Jesus Cristo faz questão de revelar que essa graça e paz que ele está dando é da parte do Deus Pai e também do Espírito, que é o Consolador. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis. João está escrevendo que Jesus revelou para ele, revelando que, olha, passe para eles a graça e a paz da Trindade Santa. Eles não estão sozinhos, porque o Deus Pai, que era e que há de vir, está com eles. O Espírito, que é consolador e é total, pleno, está com eles. Mas eu estou com eles. E diga para eles que eu sou 3 grandes coisas. Eu sou o Senhor da história. Porque em todo momento da história eu agi. Eu sou a testemunha fiel. E aqui a gente precisa parar para entender que a palavra testemunha, no grego, chama-se martírios. E martírios é a palavra que deu origem à palavra brasileira ou português de mártir. O mártir é aquele que morreu por aquilo que falou ou fez. Jesus está dizendo, olha, lembre-se que eu estou revelando para a igreja que eu sou aquele que morreu, fui fiel ao projeto do Pai e morri. E morri porque tinha uma mensagem, a mensagem era de salvação. Eu sou aquele que morreu e cumpriu o propósito do Pai. Veja que ele está falando de uma coisa do passado. Por isso que o Apocalipse não é uma coisa do futuro, é uma coisa de todo o tempo. Jesus estava dizendo, olha, eu sou Senhor da história, porque no passado eu morri. Sou Senhor do passado. Mas eu sou o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Porque quando nós olhamos para a história, nós vamos ver gente que ressuscitou e morreu. O Lázaro, que o próprio Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, mas também morreu de volta. Mas Jesus é o primeiro entre todos que irão ressuscitar. Ele está dizendo aqui, olha, eu estou me revelando para vocês para dizer que esta morte que vocês viveram, ou que vocês vão passar, essa morte que porventura vocês tenham que passar, essa é a primeira e única morte, porque vocês serão ressuscitados. E eu fui o primeiro, a prova sou eu. Esse é o presente. Eu estou vivo. Eu morri, mas eu ressuscitei. Eu sou Senhor do presente. Mas eu sou Senhor também do futuro, porque sou soberano sobre todos os reis da terra. Isso quer dizer que não existe nenhum rei, nenhum imperador que será igual a mim. Eu sou o Senhor e superior a todos os reinos da terra em todos os tempos. A minha mensagem é essa, igreja. Eu sou o Senhor de vocês em todo tempo, em toda e qualquer situação. Está passando por uma dificuldade? Jesus é a fiel testemunha, o mártir que morreu por aquilo que ele cria, aquilo que ele falou, a sua mensagem de salvação. Mas ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, o primeiro dentre os ressuscitados. E ele é Senhor sobre todos os governos e sobre todos os reinos. Essa situação que você está passando, o seu Jesus é Senhor sobre ela também. Sabe qual que é a maior dificuldade da interpretação do Apocalipse? É entender a soberania de Jesus Cristo, do Senhor na história.
Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão em 2015, vivendo a realidade de 2015. Que dor e sofrimento é perda. Dor e sofrimento é porque você não está servindo, obedecendo ou orando tanto quanto deveria. Mas para estes homens do século I, dor e sofrimento por causa de Jesus era um motivo de alegria. É por isso que o texto, no versículo 3, vai dizer: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa era a realidade daqueles homens e mulheres. A felicidade deles não estava porque a conta fechou no azul em 2015. A felicidade deles não era porque eles tinham uma possibilidade de ganhos maiores financeiros em 2016. Não era porque eles iam realizar algum sonho pessoal. A felicidade deles era porque eles poderiam ouvir os recados de Jesus, que estava dizendo para eles: vocês estão passando por essa luta e esse sofrimento, mas eu sou o Senhor, e mantenham-se firmes, porque eu tenho algo para vocês, que não é nessa realidade física, é na realidade espiritual, é no céu. Por isso que a mensagem do Evangelho pregada hoje é tão difícil. Para mim, pregador, falar para você isso é muito difícil, porque nem eu estou habituado à ideia de que a maior alegria que eu possa ter não vai ser aqui na terra. A maior vitória minha não é o sucesso, ser bem-sucedido aqui na terra. A minha maior alegria é porque Cristo morreu, ressuscitou e é Senhor sobre a história. E um dia eu reinarei com Ele no céu de glória. Por quê? Porque Ele mesmo disse que nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E que a minha morada definitiva não é este lugar que eu tenho gasto tanto tempo e gasto todas as minhas horas para poder manter ou para estruturar algo que o tempo vai ruir. Esse é o desafio para os leitores dessa carta em 2015 e 2016. É que construam as suas coisas, trabalhem, sejam honestos, façam aquilo que é correto, mas não entendam que você é cidadão dessa terra para sempre. E que 2016 terão algumas histórias contadas, alguns sistemas que irão para frente, outros que retrocederão, governos que cairão ou que se manterão. Mas o que Jesus está se revelando a você e a mim é: eu continuo sendo Senhor da história. César não é o Senhor, eu sou o Senhor. E bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e os que ouvem. Interessante que naquele tempo era exatamente mais ou menos assim. Essas cartas chegavam às igrejas. E aí o responsável pela igreja, né, que na figura do Apocalipse é chamado do anjo da igreja, nós vamos ver sobre isso. O líder espiritual, os pastores ou os bispos daquela localidade, eles eram responsáveis por ler aquela carta. Quem é do tempo da carta? Levanta a mão. Carta. Não tinha telefone celular. O único telefone que tinha era o postinho, lembra do postinho? Ou aqueles bem afortunados que tinham um telefone desse tamanho, cinza ou vermelho. Né? Qual era a expectativa nossa quando recebíamos uma carta? A gente reunia a família e o que sabia ler melhor é que tomava a carta e ia ler. O que gaguejava, a gente, não, você não sabe ler. Porque a gente queria que não atrapalhasse a leitura. E ainda tinha um modelo de carta mais antigo ainda.
escrevo com essas mal traçadas letras, né? Nessas linhas, tal. Toda aqui. E eu já queria pular essa parte aí do preâmbulo, né? De Curitiba, 10 de não sei o quê e tal. Toca. Vamos ler. Era mais ou menos isso. Então, eles começavam a ler, e essa leitura era feita em um culto público. Um lia e outros ouviam. E esse ouvir e guardar era porque eles estavam esperando o tempo de tudo aquilo que estava sendo revelado acontecer. E aqui vem duas angústias no coração desses homens. Quando e como? E quando nós olhamos para o texto bíblico, ele vai dizer que esse tempo aqui não era o que nós conhecemos como cronologia do relógio. Era kairos, a palavra que está sendo usada aqui, que era para esperar o tempo, no versículo 3, que o tempo está próximo. É que ele está querendo dizer algo muito, muito, muito mais poderoso. É que existe um tempo que é o meu, cronológico, que é 8:30, que é 9:30, que é 10:30, que é logo após o culto, antes da pizza, mais ou menos esse horário. E existe um outro tempo que é o momento pleno, onde Deus intervém na história da humanidade. O tempo de Deus, Kairos. Jesus está dizendo que o momento da intervenção minha será rápido, súbito. Eu vou agir, mas é o meu tempo. Se a história não nos engana, 96 Domiciano morre. E entra um outro imperador, Nervas, que apesar desse nome Nervas, era mais calmo, era mais light. E diz que ele foi um pouco mais pacífico, abrandou um pouco essa perseguição. Mas não era o Nervas que seria o salvador deles. Eles não esperavam o imperador humano, eles esperavam Jesus Cristo, Senhor e Salvador da vida deles. E eles esperavam como nós continuamos esperando até hoje. É por isso que a realidade do cristão é totalmente diferente da realidade do homem. O cristão é cidadão de duas cidades. Aquele vive humanamente, chamada Blumenau, e aquele almeja tremendamente, chamada Jerusalém Celestial. A nossa expectativa é a mesma dos nossos irmãos há tanto tempo atrás. Ele vem, eis que ele vem, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele vem. Todo olho verá, e ele vem, e esse será o fim, mas não será o fim catastrófico, porque para o cristão não existe catástrofe, para o cristão existe não o fim, mas o começo. Por isso que para o cristão não existe fim das coisas, nem o final das coisas, para o cristão início das coisas, o início dessa tão gloriosa esperança que temos, que um dia todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, e nós estaremos reinando com Ele para sempre. Essa é a minha e a sua expectativa. E eu queria dizer para você que na caminhada do Apocalipse, Apocalipse 1, 2, 3, 4 até o 22, será confrontado você ao conceito que você vive nesse mundo. Se o seu cristianismo não tem a expectativa de Jesus Cristo voltar, se o seu cristianismo tem um monte de nuances com os governos deste mundo, achando que nós poderemos viver um tempo de paz nessa terra, eu queria confrontar você ao Apocalipse de Jesus, porque o Apocalipse de Jesus não existe governo que trará aquilo que o governo de Cristo quer trazer.
Não existe nada neste mundo que se compara à glória de Cristo nas nuvens. E se a minha expectativa for para este mundo, eu sou dos homens o mais infeliz, o mais digno de lástima, Paulo vai dizer. Apocalipse é um revelar, um despertar, para que um dia Cristo voltará. Se é iminente, se é hoje, se é amanhã, eu não sei. Mas eu não sou deste mundo. Porque se eu acordar amanhã, Cristo está comigo. Mas se eu não acordar, eu estarei com Ele. O escatom, a escatologia, o fim já veio para mim, mas na verdade é começo. E se amanhã Ele vier em glória, eu estarei com Ele. Essas são as revelações de Jesus. Bem-aventurado aquele que ouve, guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Porque o tempo da intervenção de Deus virá. Talvez um escatom individual, ou seja, um fim individual para mim, para você, ou talvez para toda a humanidade. Mas nunca vai ser catastrófico, porque o fim para o cristão é apenas o começo da eternidade. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero orar com você. O primeiro desafio que eu queria fazer a você é: vamos caminhar juntos nesse ano de 2016? Essa carta é para a igreja. Essa carta não é para mim só. Essa carta é para a Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Essa carta não é para o pastor, embora ele faça parte dessa igreja. Essa carta é para todo e qualquer membro dessa igreja. O segundo desafio que eu faço a você, não só caminhar comigo, a gente caminhar juntos como igreja em 2016, mas é intensificar o meu tempo de intimidade com Jesus. Para que durante a semana Ele já esteja se revelando a você. E que no domingo, como aqueles do primeiro século, tenham prazer em vir à casa do Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer. As revelações, as cartas abertas e lidas com aquele anseio. Ora vem, Senhor Jesus. E que aquele que está precisando de consolo seja consolado, aquele que está precisando de confronto seja confrontado, aquele que precisa de arrependimento, que haja restauração e arrependimento, aquele que precisa de perdão, que haja perdão, aquele que precisa de uma saculejada do Espírito Santo de Deus, seja saculejado, que haja um avivamento na igreja, porque há um desejo iminente de estar presente na vinda de Jesus, estar com Ele na glória dos céus. Que as nossas convicções espirituais sejam claras. Nossas convicções, a nossa fé seja maior do que os nossos preconceitos, erros e falhas. E que a gente seja esse que deseja que Jesus seja Senhor da nossa história, centro da nossa vida, mas também que a gente possa estar pregando esse Evangelho a todo aquele que precisa ouvir. Obrigado pela Tua revelação, Jesus, na Tua palavra. Obrigado, Deus Pai, porque o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és todo poderoso, completo, pleno, nessa figura de linguagem tão poderosa, tão assustadora, os 7 Espíritos que estão ao redor do trono, aleluia. És Tu, Espírito Santo, todo-poderoso, que está ao redor do trono daquele que é e que há de vir. Mas louvado seja, porque Tu és Jesus, o que morreu por mim, mas é o primogênito de todos os que ressuscitaram.
Aliás, é o primeiro da ressurreição. Estamos aguardando essa ressurreição em glória. Uns para a condenação e outros para a glorificação. Mas acima de tudo, em todo e qualquer tempo, seja em 95 depois de Cristo, sobre as grandes afrontas e perseguições de Domiciano, seja em 2016, sobre a liderança do governo que temos, sobre todos os nomes que são líderes nessa terra, Jesus Cristo é soberano sobre todos os reis. Domiciano tentava chamar para si Senhor e Deus. Morreu assassinado, traído, talvez até pelos seus parentes. Tu és o único Jesus que foi morto e ressuscitaste para ser Senhor absoluto. Nero morreu, Domiciano morreu, Hitler morreu, todos os déspotas da história, os tiranos da história morreram, porque tu és Senhor sobre todos eles. E é isso que a tua igreja quer confessar. Não as bênçãos que nós esperamos muitas vezes, que ficam maiores até que o Senhor, mas o Senhor que é a maior bênção da nossa existência. Porque se dormirmos contigo e acordarmos amanhã, tu estás conosco. Mas se não, nós estaremos contigo. Que essa realidade do céu comece a se tornar clara no nosso coração. Mais do que a realidade da conta de amanhã, do trabalho de amanhã, porque tu és tudo em todos na tua igreja. É assim que oramos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos abençoe nesse ano, seja um ano da revelação de Jesus Cristo ao nosso coração dia após dia, seja ano que os nossos ouvidos estejam dispostos a te ouvir e os nossos olhos dispostos a enxergar uma realidade que é espiritual, que és tu, Senhor Jesus. É assim que oramos, no nome de Jesus Cristo, Senhor soberano sobre todos os reis. Amém. Amém. Amém.